Fala galera, um salve para todo mundo. Estamos aqui hoje usando máscara, usando álcool em gel, todos vacinados pelo menos com até a segunda dose, para poder sair o mais rápido possível dessa pandemia de Covid-19. Meu nome é Arthur Quadra, estou aqui hoje para poder apresentar um pouco sobre o processo de formação da IC e como que ele se relaciona com as atividades que a gente vem fazendo hoje em dia. Faço hoje curso de graduação em cinema, mas vários processos que aprendi na IC foram fundamentais assim, para a formação que eu tenho hoje, né? Então, uma troca mesmo sobre esse processo. Fala galera, meu nome é Hélio, eu tenho 18 anos e atualmente sou estudante e fotógrafo. Bom, a IC na minha vida foi um projeto incrível, onde pude fazer várias trocas, né, com várias pessoas, como o Arthur, inclusive. Pude apresentar as minhas técnicas e aprender novas técnicas também que eu achava que jamais poderia, né, tá dialogando com essas técnicas e com essas pessoas. O processo da IC foi incrível para a minha vida, e ainda está sendo, porque até hoje estou colhendo os frutos desse projeto incrível que é o IC. Logo após o término do curso, eu pude ter um projeto onde eu fotografava pessoas do convívio e cotidiano sobre o racismo e todo o contexto de pessoas de vidas negras, né? Num contexto onde as pessoas estão morrendo, né, por conta da sua cor. E foi incrível o projeto e graças ao AIC eu pude me entregar mais no âmbito da fotografia e tudo mais. Eu também conheci por indicação, assim, sempre fui bem oficineiro, sempre disposto para essas formações livres. E, a princípio, para poder desenvolver um pouco mais sobre artes gráficas, entender mais sobre esse processo de desenho, que é algo que eu não tenho muita habilidade, mas que ajudou bastante, até chegar nesse processo de fato da produção audiovisual, assim. E para mim o mais impactante, né, das referências foi justamente ter o contato com outras pessoas que produzem na área, assim. Então, pessoas de várias regiões do estado, gente do Jequitinhonha, por exemplo, que participou de uma atividade junto com a gente para poder apresentar seus trabalhos e ver que na coletividade, né, no trabalho coletivo é possível produzir muita coisa, independente inclusive das questões financeiras. Então, para mim foi uma motivação muito grande, inclusive até para entrar na universidade, para poder de fato estar nesse espaço. E acho que hoje o que fica também é entender todo o processo, todo o trabalho como algo muito sensível, assim, que a IC me proporcionou para refletir sobre isso, assim. A gente teve aula, por exemplo, sobre tipografias, né? E aí tinha que fazer aqueles traços das letras de uma maneira que aquela fonte significasse algo para você e não fosse simplesmente uma letra, assim. Isso era muito incrível, porque até então nunca tinha pensado que uma simples fonte pudesse representar tantas questões, assim. E, então, assim, acho que o que fica para mim é essa sensibilidade no trabalho e esse potencial coletivo, assim, da arte, que é muito, muito forte. A gente ganhou logo de princípio um diário de bordo, que serviu para poder fazer o acompanhamento dessas atividades desenvolvidas. E acho que um elemento assim, muito determinante também foi a relação com o território, né? De falar sobre as histórias que nos contam, as histórias que fazem parte da nossa história. E isso diz muito sobre o processo de vídeo, assim, de fazer um filme, de contar alguma história por meio das imagens. E aí a gente conseguiu, a princípio, né, engatinhar nessa reflexão sobre as histórias do nosso território. E isso foi muito importante também ao longo da minha formação depois, das experiências que eu tive depois, onde eu consegui colocar, de fato, histórias que eu vivia na infância, que eu vivia na escola de ensino fundamental, para poder fazer filme, sabe? Então, acho que esse princípio, assim, esse gatilho para poder iniciar uma história foi algo determinante também entre as técnicas que a gente desenvolveu na IC. Também tem a questão da fotografia, né? A questão da fotografia começou num processo onde a gente, como ele falou, a gente estava falando sobre território, sobre vida, sobre pessoas, e a gente tentava demonstrar isso, né, através tanto dos roteiros, dos vídeos, das tipografias e nos representarmos, né? Esse processo da fotografia, para mim, no caso, que já trabalho com fotografia, foi bastante interessante, porque eu comecei a fotografia no meio de uma pandemia, né, porque eu precisava,
e foi uma coisa meio que natural. E não tinha câmera, não tinha aqueles equipamentos muito caros e etc. Comecei com o celular. Nunca me deram muita oportunidade nesse meio da fotografia, mas com o celular eu pude transformar pessoas, transformar vidas e transformar também sorrisos, porque muita gente tem a caracterização de não se gostar. Então eu tentava mostrar isso através das minhas fotos e da minha arte, que é a fotografia, né? E o AIC reenfatizou isso na minha vida, que eu precisava mostrar isso através das histórias que nós conhecemos e das pessoas. O Bruno também trouxe bastante isso quando ele falava sobre fotografar famosos, pessoas de mídia, que são histórias também, são vidas. Então eu acho bastante interessante esse meio da fotografia no processo criativo do AIC e todo o curso. Bom, basicamente no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma boa iluminação caseira sem muitos recursos. Quero mostrar para vocês com esse vídeo que o intuito dá para fazer uma foto boa com uma iluminação boa caseira? E neste vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma softbox. Bom, a softbox é um ponto de luz que traz referências para a suavidade da foto, para fazer sua foto ficar mais legal, sabe? As softbox, no entanto, são muito caras, pois está de uma iluminação, tá de equipamentos que são alto caros, falando sobre questão de fotografia, videomaker e etc. Então, o softbox ajuda muito quando precisa de uma iluminação. E quando não se tem dinheiro, fazeremos caseiro. Bom, para esse processo vamos precisar de uma caixa de papelão, uma caixa de sapato ou qualquer uma coisa que seja uma caixa. Bom, precisaremos também de um bocal. Eu não tinha um bocal solto, então eu peguei dessa luminária velha que eu tinha aqui em casa. Esse processo de achar luz e coisas você pode comprar também, mas como eu já tinha em casa, eu só reutilizei mesmo para o vídeo. Você vai precisar de um papel laminado, então um papel alumínio como eu usei no vídeo, que é o que eu mais tinha fácil aqui em casa. Mas aí vai do seu gosto. E eu não tinha nem estilete nem tesoura, eu usei uma faca. E tomem cuidado, crianças. Daí fiz esse corte para poder me adaptar, né, a luminária que eu tinha, e o meu corte que eu tinha que fazer um corte reto para poder encaixar, simplesmente porque não dá para fazer um buraco, né? Já aqui vamos testar para ver se vai caber direitinho e tudo mais, pra gente tá podendo já colocar o papel laminado, tá? Então esse processo é pra gente testar se vai caber ali tudo bonitinho e tudo mais. Chegou a parte não menos importante, que é de folhear, e se você tiver um durex, eu recomendo que você envolva a caixa com durex para que fique mais firminho, porque eu não fiz esse passo de envolver. Basicamente, depois de laminada, ela vai ficar assim. Para que você possa estar utilizando, você vai ter que usar essa abertura aí. Ou então, no caso, um buraco, se for fazer. Depois do encaixe fica assim. Aí depois eu parafuso, tá? Para não ficar solto assim, mas eu tive que deixar só para mostrar para vocês, tá bom? Já esse é o resultado da luz. E fica dessa forma. Esse seria o resultado de um mini estúdio sem nenhuma iluminação e sem auxílio de uma softbox caseira. E já podemos notar uma grande diferença com iluminação, né? Olha pra você ver, gente. Fizemos essa softbox caseira sem gastar quase nada. Essa é a dica de hoje. E aí, pessoal, eu vou mostrar aqui agora como fazer uma luminária caseira muito simples, de baixo custo, para poder ajudar na iluminação de vídeos realizados em casa, às vezes para um vlog, para conta do YouTube, às vezes um vídeo curto para algum trabalho, para algum curta-metragem, algo que consiga dar conta de resolver qualquer pendência em relação ao audiovisual mais urgente ali. Para essa luminária, vamos precisar de alguns materiais, entre eles uma extensão prolongadora, e aí de uma metragem maior do que uns 3 metros, 5 metros, para dar condição de usar essa luminária bem distante, talvez do foco onde vai ser iluminado. Uma lâmpada, de preferência incandescente, mas aqui eu tenho uma de LED que também serve. Uma boquilha, de preferência de porcelana, para poder fixar a lâmpada. Fita isolante, para poder ajudar nessa fixação entre a lâmpada e a boquilha.
E agora a gente pode armar, né? A luminária japonesa, ela é de fácil montagem, basta colocar o ferro que vem também acompanhando para poder fazer a sustentação da luminária. E quando se monta o kit, né, com a lâmpada, com a boquilha e com a extensão, a gente consegue colocar esse conjunto dentro da luminária. E é esse conjunto todo que vai garantir a iluminação do ambiente, de algum espaço que a gente queira trabalhar. Essa montagem, ela pode ser feita por várias vezes, ou seja, você pode montar várias luminárias dessa e colocar em pontos diferentes onde você quer gravar, né, no seu, digamos que estúdio, na sua casa ou em qualquer outro lugar. Você pode carregar, né, facilmente para vários lugares e de fato é isso, é um quebra-galho para as dificuldades de iluminação que às vezes a gente encontra quando vai fazer alguma gravação em vídeo, principalmente quando não podemos contar com a melhor iluminação de todas, que é a iluminação natural da luz do sol. É isso, é bem simples mesmo, e espero que esse vídeo, essa demonstração, ajude um pouco nesse processo para vocês. Projetos como o da IC são fundamentais na nossa cidade, né? A gente vive em Belo Horizonte, num estado que não existe uma formação profissional específica para essas áreas, sabe? Mas existem diversos cursos livres, organizados por vários coletivos, assim. E eu acho que o quanto mais a nossa juventude, quanto mais a gente puder acessar esses espaços, é melhor para a gente, né? Para a gente poder conhecer essas áreas de formação, para se interessar por elas, para se formar nelas, né? E aí, de fato, crescer também esse universo artístico também na nossa cidade, né? Ser mais um nesse coletivo de pessoas que fazem arte. Na maior parte das coisas que eu tenho feito recentemente, eu publico nas minhas redes sociais, que é Arthur Quadra, @ArthurQuadra em todas as redes sociais. E aí por lá estão os trabalhos mais recentes de faculdade, então também os trabalhos que eu faço independentemente. E eu acho que o que fica para mim assim, de mensagem é isso, né? Que procurem realizar cursos, procurem se formar, como nesse caso da IC, porque vale muito a pena e é um incentivo muito grande assim, para a nossa perspectiva de futuro mesmo. E sem contar que é um projeto maravilhoso, né? E onde tem profissionais incríveis, né? São a Bruna, a Pri, foram pessoas excepcionais pra gente, né? Agradecer elas. Até hoje eu mando mensagem pra elas. Sim, a gente conversa sempre, né? E assim, são pessoas que a gente realmente quer levar pra vida. E as informações que a gente recebe também, a gente costuma querer levar também pra vida para poder sempre estar aprendendo mais. Então, reforçando aqui, gente, procurem a arte, procurem evoluir nesse sentido, que você vai longe, se você gosta, é isso.